Glória a Jesus. Aleluia. Sabe, a palavra de Deus diz em Isaías 53 que o castigo que estava sobre ele nos traz paz. E de fato essa paz, ela preserva a nossa mente e o nosso coração. Amém? E que nessa manhã você comece a perceber você sendo preservado na sua mente e no seu coração pela paz que vem de Deus. Porque um castigo estava sobre alguém para que eu e você pudéssemos ter paz. Estava sobre Jesus na cruz. Amém? E hoje nós temos paz com Deus. Redimidos, pois, Paulo diz, temos paz com Deus. Amém? Glória a Jesus. Graças a Deus. Vamos lá então. A gente vai levantar a nossa Bíblia nesse momento. Quero fazer com você uma declaração que Joel Osteen fazia. Você pode levantar a sua Bíblia, seu smartphone, seu iPhone, o que você tiver aí que representa a sua Bíblia. E você vai dizer assim comigo: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado da palavra de Deus. Eu vou ousadamente confessar. Minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu estou prestes a receber a incorruptível, indestrutível, eterna semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Então esse é o valor da nossa aliança. E enquanto eu estava orando ao Senhor, Deus falou sobre o valor da aliança. Nós estamos em aliança com Deus. Amém? E tem grande valor nós estarmos em aliança com Ele. Amém? Eu quero ler com vocês Hebreus, no capítulo 1. Hebreus capítulo 1. A partir do versículo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu Ele mesmo, herdeiro de todas as coisas, por quem também fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Glória a Deus por isso. Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aleluia. Jesus fez a purificação do meu pecado e do seu pecado. E aí ele foi e se assentou na majestade. Nós vamos ler agora Efésios capítulo 2. A palavra de Deus diz no versículo 1: Ele vos vivificou, estando vós ainda mortos nos vossos pecados e nos vossos delitos. Delitos é crime. Delito significa crime, algo que é suscetível, sabe, de ser punido. Nós estávamos condenados a algo. Havia um escrito de dívida que era contra nós, e nós iríamos pagar por uma vida pecaminosa e sem Deus. Amém? Só a redenção pelo sangue, e o sangue de Jesus. E nós estávamos condenados, e Ele decidiu dar vida quando nós estávamos mortos. E aqui continua dizendo: quando vós estavam mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados, nos quais vocês andavam outrora, segundo o curso desse mundo. No versículo 4 diz: Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, segundo o amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos, nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Jesus fez a purificação dos nossos pecados, segundo Hebreus capítulo 1 diz. E Ele foi assentar nas regiões celestiais. Ele foi assentar na majestade.
E agora a palavra de Deus está ensinando que Ele nos fez assentar com Ele, aonde Ele foi. Eu e você estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. E nós vamos continuar lendo Efésios capítulo 2. E nos ressuscitou com Ele, no versículo 6 diz, nos fez sentar nas regiões celestiais, no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Graça é favor imerecido, é um favor que eu e você não merecíamos. Nós não merecíamos o que Ele fez por nós na cruz, mas Ele nos amou. Ele nos amou e por isso Ele foi à cruz. E Ele fez tudo isso e também nos mostra quão rico é a graça que Ele tem por nós. Esse favor que Ele fez é de grande riqueza e vai perdurar por toda a eternidade o que Ele fez. Aleluia, glória a Jesus por isso. Grande é a graça que Ele mostrou para nós. Quando Ele estava na cruz, Isaías 53:10 diz, todavia agradou ao Senhor moê-lo e fazê-lo enfermar. E depois Ele vai falando e Ele diz que Ele olhou a sua posteridade. Ele olhou o motivo que Ele estava ali. E Ele viu a recompensa. Para Ele tinha recompensa Ele estar na cruz, porque Ele viu o que aconteceria Ele estando ali. Uma geração inteira sendo salva, geração após geração confessando um nome e havendo salvação. Nós vamos entender um pouco sobre isso, sobre o ungido de Deus. Jesus é conhecido como Cristo, Jesus Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus, é Jesus o ungido de Deus. Ele é ungido, e nós vamos entender o que essa unção faz. Aleluia, glórias a Jesus por isso. Você pode abrir agora Apocalipse, no capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, aqui João está escrevendo na ilha de Patmos, ele está recebendo a revelação de Deus, amém, a respeito das últimas coisas. E ele escreve o livro, no versículo 4 ele diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 4: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. O primogênito dos mortos. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, o filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele enviou um filho unigênito, o único filho, mas agora ele é o primogênito dentre os mortos. Porque agora Paulo nos ensina algo: se ele também morreu, nós morremos com ele. Se ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele. E ele foi o primeiro, ele foi até a morte, nós morremos com ele. Muitos outros. E agora, se ele ressuscitou como filho glorioso, nós também ressuscitamos como filhos também, participantes da morte e da ressurreição de Cristo. Somos eu e você. Amém. Quando eu e você confessamos que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida, nós morremos, nós nos identificamos na morte dele, mas também nós ressuscitamos na ressurreição dele. Primeiro em espírito, mas haverá um dia que o nosso corpo também será glorificado, e tal como ele é, completamente seremos. Amém. Glórias a Jesus por isso. Aleluia. E ele diz: primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Aquele que nos ama, e porque ele nos ama, no seu sangue ele nos lavou, ele nos purificou dos nossos pecados. Bem-aventurado, Apocalipse diz, o povo que se lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aleluia. E ele diz no versículo 6:
e nos fez reino e sacerdócio, ou reis e sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Sabe, quando Deus estava lá no Éden fazendo o homem e a mulher, Ele não foi pego de surpresa depois quando eles caíram. Na verdade, Apocalipse capítulo 3, versículo 8 diz que Ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Algumas versões dizem que Ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Porque Deus, na sua presciência, Ele já sabia o que iria acontecer. Mas Jesus já estava ali, como o Cordeiro que haveria de ser morto, mas que voltaria a viver. O mesmo que é declarado em Apocalipse 5, 6. Estive morto, mas agora voltou a viver. Ele é o Cordeiro de Deus, que antes de eu e você nascer e pudéssemos decidir pecar, Ele já era o Cordeiro que havia sido morto. Glória a Deus por isso. Sabe, nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós vamos entender toda essa redenção e quem é Jesus, quem é o autor da nossa aliança. Porque nós estamos em aliança, estamos aliançados com Ele. Mas sabe de uma coisa? Israel estava vivendo na época que Jesus nasceu. Israel estava passando por um momento de muita corrupção. A palavra de Deus, a gente sabe que havia um momento de 400 anos de um silêncio profético sobre Israel. Nenhuma voz profética estava sendo levantada. E a palavra de Deus diz que sem profecia, sem revelação, sem a visão, o povo se corrompe. E o povo estava corrompido, mas havia alguns remanescentes ainda. E para que se cumprisse uma profecia de Isaías no capítulo 40, Deus envia o anjo a uma família. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, no versículo 5, diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados em idade. Exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, conforme o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Zacarias e Isabel, certo? E ele foi fazer o serviço dele. Ele era um sacerdote. Ele tinha que oferecer incensos ao Senhor, que representava as orações dos santos. E eles estavam ali, ele estava ali trabalhando. Vamos continuando. No versículo 10, chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora, orando. Então um anjo do Senhor lhe apareceu em pé, à direita do altar do incenso. Voltando Zacarias, perturbou-se e o temor apoderou-se dele. O anjo, porém, lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, lhe dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome de João. Terás satisfação e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Continuando. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde o ventre. 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Versículo 17. Irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para voltar o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, para deixar ao Senhor um povo preparado. Então, no momento de corrupção, de um silêncio profético, Deus, há muitos anos atrás, tinha dito em Isaías 40. Ele falou, Deus através do profeta disse: voz do que clama no deserto, preparai caminho para o Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte será abaixado. Os caminhos tortuosos, eles se tornarão
né, certos. Então está falando de uma pessoa que viria, e ele seria uma voz que clamava desde o deserto, para preparar um caminho para o Senhor, para que quando o Senhor chegasse, e esse Senhor estava sendo esperado pelo povo de Israel, o Messias, o Cristo, aleluia. E enquanto eles estavam esperando, Deus envia no meio da corrupção, encontra corações que estavam ali ainda conectados com os céus, através de Zacarias e Isabel, e diz: olha, vai nascer de vocês um menino. Fala para Zacarias. Zacarias fala assim, não, ele começa a pensar, mas é mulher avançada de idade, aquela coisa, né, não sei se vai dar certo isso aí. E aí o anjo fala: ó, sua língua vai ficar presa agora, porque você está dando uma incredulidade aí básica, né? Vai ficar presa agora, tá? Você aprendeu uma liçãozinha. Mas depois vai voltar, e aí depois volta. A gente vai ver isso acontecendo. Mas aí, também, quando 5 meses, né, da gravidez de Isabel, no 6º mês, o nascimento de Jesus, que era o verdadeiro Messias, ele é anunciado. O mesmo anjo, o anjo Gabriel, vem até Maria e fala assim: ó, vai nascer de você, do Espírito Santo, um menino, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Ele é Deus, ele vai ser um menino, mas ele também é Deus, e ele vai nascer do seu ventre, vai ser concebido por você através do Espírito Santo de Deus. E aí, primeiro nasce João Batista. João Batista, ele vai para o deserto, e ele, até mais ou menos 28 anos de idade, ele tá por lá. E aí ele, enfim, a Bíblia diz que ele come gafanhoto, a dieta dele é diferente, as roupas ele veste com pele de animais, tudo mais, totalmente diferente. Um profeta do Senhor. Agora aquele silêncio profético e daquela corrupção, ela é quebrada sobre Israel, para que haja um novo tempo. E agora a profecia vem para começar a acabar com aquela corrupção. E aí uma voz surge do deserto dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele começa a pregar o evangelho do reino. E aí a gente vai continuar lendo a história. Vamos lá para Lucas, no capítulo 2. Nesse momento, João Batista já tinha nascido, Jesus já havia nascido também. E aí tem um homem chamado Simeão e Ana. Havia, no versículo 25, Lucas 2, 25, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Esse homem justo e temente a Deus, um outro remanescente, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, o ungido do Senhor. Guarda essa palavra, ungido. Movido, no versículo 27, pelo Espírito, foi ao templo, porque ali, esse mesmo dia, Maria e José estavam levando Jesus para o templo, porque era costume e era da lei que todos os meninos ao 8º dia, né, de vida fossem circuncidados, para receberem a marca do Senhor ali, ok? E aí Maria e José estavam levando Jesus para o templo, para que acontecesse isso com ele. E aí o Espírito impeliu Simeão e falou: vai para o templo. Versículo 27, movido pelo Espírito foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele fazerem conforme o que a lei ordenava, circuncisão, Simeão então o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, despede em paz o teu servo. Porque Deus disse para ele: você não vai morrer até que você veja a salvação de Israel. Mas nesse momento a salvação chega, e pelo Espírito lhe é revelado que aquele menino era o próprio Deus, era o próprio ungido, que todo mundo estava esperando. E agora ele disse: agora eu estou pronto para morrer, agora o Senhor pode me levar.
Simeão então tomou nos braços, versículo 28, e louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios. Gentil é todo aquele que não nasce em Israel. Esse mesmo ungido, esse mesmo Cristo, é luz para mim e para você. Amém? Ele é a nossa luz. Nós éramos gentios, e Ele é a nossa luz. Ele é a luz para um povo que estava em trevas, que não tinha aliança alguma com Deus, mas Ele iluminou o nosso caminho. Ele é a própria palavra. No princípio Ele era o verbo, e Ele também era o próprio Deus. E essa luz é lâmpada para os pés, é luz para o caminho. Jesus é a nossa luz, Ele é a nossa lâmpada. Ele ilumina a nossa escuridão, e aí Ele faz o que era velho e escuro tudo novo agora. Porque se alguém está em Cristo, se alguém está no ungido, guarda ungido, porque a gente vai estudar sobre isso. Se alguém está no ungido, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Paulo ensina isso. Então Ele é luz para os gentios. Continuando, o pai e a mãe do menino admiraram-se das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: essa criança é posta para a queda e elevação de muitos em Israel, e para que se revelem os pensamentos de muitos corações. E no versículo 35 diz: e uma espada atravessará também a tua própria alma. Ele diz para Maria. Quando Jesus foi à cruz, é como se uma espada traspassasse o coração de Maria, traspassasse a alma de Maria, porque o filho dela estava na cruz agora, mas era também para a salvação dela, para a aliança dela também. Amém? Glória a Deus. Esse é o ungido. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E nós vamos abrir agora em Isaías, no capítulo 61. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos e começar a adorar o Senhor Jesus. Comece a declarar palavras de adoração a Ele, porque você está em um culto, e um culto é um serviço, e você está aqui para prestar um serviço de adoração a Ele. Nós recebemos dele também, mas em primeiro lugar nós viemos dar a Ele o nosso coração. Nós viemos dar a Ele a nossa atenção. Nós viemos dar a Ele tudo que somos, tudo que temos, a gratidão do nosso coração. E o nosso culto é o mesmo que fazer cultura. Nós estamos fazendo Jesus a nossa própria cultura. Estamos cultuando Ele. Amém? Então cultue Ele nesse momento. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício. Obrigado, Jesus, porque você é a nossa luz. Iluminaste o nosso caminho, brilhaste a sua luz sobre os nossos rostos. Não somos confundidos, Pai. Obrigado, nós te louvamos, nós te exaltamos. Obrigado porque o Senhor é a luz para a nossa vida. Obrigado, não estamos em trevas, não estamos em trevas. Nos tiraste do império das trevas e nos colocaste no reino do Filho do seu amor, Pai. Nós exaltamos a Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus. Aleluia, amém. Isaías 61, no versículo 1 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, e por isso Ele é o ungido. Nós somos ungidos por Deus, mas Ele é o ungido. Ele é o ungido. Ele é o dono da unção.
Certo é que como homem ele veio à terra, mas o Espírito Santo de Deus, que ao mesmo tempo é Ele mesmo, porque 3 pessoas mais são um, estava sobre Ele, para que Ele fosse o ungido. E lembra que a unção que vem do alto, ela destrói todo o jugo, ela destrói todo o peso. Se há um peso na sua vida hoje, o ungido está aqui. Apocalipse diz que Ele caminha sobre a sua igreja. Nós somos igreja do Senhor. E Ele disse: aonde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. E nós estamos no nome de Jesus, reunidos aqui. Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira. Ele é a nossa bandeira. Estamos aqui por Ele. Ele é a razão, Ele é a causa. Ele é o centro de toda a nossa vida. Ele é o centro desse culto. E por isso nós confiamos na liderança do Espírito Santo para esse culto acontecer. Não sabemos fazer direito, mas Ele sabe. Amém? E Ele está nos levando a um lugar. Você deseja ir a esse lugar que Ele está nos levando? Porque Ele está nos conduzindo. A Bíblia diz que existe um rio cujas correntes alegram as moradas do Altíssimo. Sabia que você é morada do Altíssimo? Existe alegria para você. E essas correntes estão te levando a um lugar nele. Amém? E aqui ele, continuando. Isaías capítulo 61. Já saiu aqui. Glória. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, para pregar boas notícias. Sabia que eu e você éramos pobres de espírito? Estávamos vazios, completamente em escuridão, não tínhamos nada, totalmente condenados à separação eterna de Deus. A morte reinava sobre nós. Mas Ele foi ungido para pregar boas novas, boas notícias aos pobres de espírito. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, os quebrados de coração. Sem Ele nós estávamos quebrados de coração. O nosso coração estava completamente dilacerado sem Ele. Era um coração de pedra, nem vida tinha. Mas Ele trocou, porque Ele veio declarar boas notícias. Ele anunciou apenas. Ele anuncia para mim e para você. Ele não fez você aceitar, você confessar. Ele anunciou, está feito. E por isso, se você ainda não confessou se você está aqui e nunca confessou Jesus, nunca o recebeu como o Senhor da sua vida, você pode recebê-lo. Ninguém vai te forçar a nada. Você pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou, a vida é sua. Ninguém manda em você. A não ser que você ouça o que Ele está anunciando nessa manhã para você. E você decida receber. Não só aceitar, porque Ele nos aceita. Ele nos aceita. A Bíblia diz que Ele veio para o seu e os seus não o receberam. Não é que não aceitou, não recebeu Ele. Ele não é mercadoria barata que a gente aceita ou não. Quero, não quero. Ele nos aceita. Amém? Graças a Deus por isso. Continuando. Isaías 61. Vamos sair daqui em algum momento. E ele diz: restaurar os quebrados de coração, proclamar liberdade aos cativos, aos presos, e abertura de prisão aos que estão presos. Ele veio proclamar, anunciar: as cadeias estão abertas. Você quer sair? Talvez em alguma área da sua vida você se encontre em cativeiros.
Mas a palavra de Deus anuncia para nós nessa manhã: os cativeiros estão abertos, as prisões estão abertas, porque o ungido abriu, a unção quebrou, a unção quebrou. Ele está anunciando. Se você está preso em alguma área da sua vida e você não consegue se libertar, talvez só falta conhecimento. Oséias diz: o meu povo perece por falta de conhecimento, mas já está aberto. Seja qual for a área, já está aberto. Você é livre. A quem o Filho libertou, verdadeiramente é livre. Verdadeiramente é livre. E você pode sair. Amém. Glória a Jesus. Versículo 2: e a apregoar o ano aceitável do Senhor. A gente vai parar por aqui. Lá em Lucas, no capítulo 4, esse mesmo ungido, aqui era só uma profecia do que haveria de acontecer. Era o próprio Senhor falando que daqui a alguns anos ia acontecer isso. Mas então o ungido vem, o Deus conosco, Emanuel. E ele nasce como filho de mulher. Amém. Chegou em Lucas 4. Eu não anotei isso aqui, mas eu vou achar, calma aí. Só o versículo. Lucas 4. A partir do versículo 14 vai começar a falar sobre isso. Diz assim no versículo 14: então pelo poder do Espírito voltou Jesus para a Galileia. Jesus estava no deserto. Amém? Foi tentado por Satanás e ele voltou para a Galileia. E a sua fama correu por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas e por todos era elogiado. No versículo 18, ele vai declarar sobre ele mesmo o cumprimento dessa profecia. No versículo 17 diz que ele pegou o livro do profeta Isaías. Ele pegou aquele rolo e ele começou a ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus falando, porque Ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Porque agora nós somos aceitos. Ele nos aceitou, lembra? Amém. Fechando o livro, devolveu. E aí todo mundo queria matar Jesus. Resumo é esse. Amém. Mas ele veio para cumprir. Ele era ungido de Deus. E em João, no capítulo 1, em algum momento também, porque eu não anotei. João capítulo 1. João estava batizando, João Batista, primo de Jesus. Lembra a voz do que clama no deserto? Ele estava batizando. E como eu disse, a mensagem dele era: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, porque o reino está próximo. Está chegando. E aí, em um momento que ele estava batizando ali, ele vê Jesus se aproximando. E Jesus queria que ele mesmo, João Batista, batizasse ele. E ele fala: mas eu, Senhor, batizar? Como que eu vou te batizar? João Batista começa a falar: como que eu vou batizar Jesus? Porque eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Ele é aquele que vem após mim. Eu batizo só com água, mas ele virá e ele apresentará um que vem para batizar com fogo. Jesus seria o que vinha para batizar com o Espírito Santo, porque ele iria e ele enviaria o Espírito Santo sobre o seu povo, sobre os seus discípulos, sobre a sua igreja, e com fogo e poder para ser testemunha. Aleluia. E aí João Batista vê Jesus chegando e ele fala: eita,
Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o mesmo que João diz em Apocalipse 13:8, que foi morto desde a fundação do mundo, mas Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, e nos fez assentar nas regiões celestiais. Mas não só isso, enquanto estamos aqui nessa terra, e depois também, em um outro momento, Ele nos fez para o seu Pai, que hoje também é o nosso Pai. Reis, rainhas, sacerdotes e sacerdotisas para o nosso Deus. Você sabia que você é rei? Você sabia que você é rainha? Que você é sacerdote e sacerdotisa para Deus? Aleluia! Ele nos fez reino e sacerdócio para Ele mesmo. E a palavra de Deus diz que pelo sangue Ele comprou povos de toda tribo, língua, povo e nação para Deus. Ele nos comprou. Somos comprados por um alto preço, e hoje somos doulos de Cristo. Somos servos dele, porque queremos, porque é bom ter Ele como servo. Como servo deles nós temos comida. Não precisamos nos preocupar com o que haveremos de comer, de beber ou de vestir, porque se os pássaros, Jesus disse, eles não semeiam, nem cegam, mas eles têm comida, eles têm roupa. Os lírios, nem Salomão vestiu as mesmas roupas que os lírios são revestidos, mas eles são. Quem dirá a vocês, Jesus diz, que são mais importantes? É bom ser dolo de Cristo, é bom ser servo dele, estar debaixo do seu senhorio. Temos tudo o que precisamos. Ele diz e nós fazemos. E Ele fala, vai para tal lugar, e Ele abre portas, e Ele faz, porque Ele é um bom Senhor. Mas Ele não nos olha e nos chama de escravos. Nós queremos, é tão bom, Senhor, ser seu servo, mas Ele nos chama de amigos, porque Ele nos conta os segredos dEle. Sabia? Quando Ele falou assim, eu preciso ir. João capítulo 14, 15, eu amo 16. Ele fala, porque se eu não for, eu não vou poder mandar o outro. Mas se eu for, eu vou poder mandar um outro. E quando Ele vier, Ele é o Espírito Santo que o mundo não recebe. Vocês podem receber. Ele já está. Mas quando vocês receberem, quando Ele vier, Jesus disse, Ele vos anunciará as coisas que hão de acontecer. Ele conta segredos. Servos não sabem segredos dos seus senhores. Ele não nos olha como servos, Ele nos olha como amigos. Ele nos conta segredos. Acontece que eu e você não paramos para ouvir, mas está disponível. É parte do ministério do Espírito. Quão maior é? Eu me lembro de profecias do Kenneth Hagin, e ele fala sobre as ondas, e ele começa a falar de uma terceira onda, que é a onda do Espírito. E ele fala a primeira onda, a segunda onda em uma só, da cura, da fé, todas na onda do Espírito. E é exatamente sobre isso, e é para um propósito. E agora que nós estamos submersos, batizados no ungido Cristo, em Jesus, nós nos tornamos cristãos ungidos também. Aleluia. E para o mesmo motivo, o Espírito de Deus está sobre nós. Atos capítulo 1, versículo 8, você pode abrir aí. Diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-ão testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 2, versículo 1 até o 4. De repente, eles estavam reunidos em uma só casa ali, em um mesmo lugar. De repente eles ouviram um som, como de um vento impetuoso, muito forte.
E pousou sobre cada um deles línguas, como que de fogo. E eles foram cheios do Espírito Santo. E eles passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. O Espírito Santo veio sobre eles, e eles receberam poder para serem testemunhas, para serem cartas vivas, que o mundo iria ler. Se você já aceitou a Jesus, existem níveis mais profundos para você também. O Espírito Santo sobre você vai te fazer um bom testemunha, uma boa carta para o mundo ler. Porque a gente não prega com palavras de persuasão humana, mas com demonstração de poder. E nós somos ungidos com o Espírito Santo, e com poder, e com fogo. Nós somos nascidos do fogo de Deus. Nós não podemos viver na fumaça. Nós não vivemos de um avivamento que passou. Muitos aconteceram. Todo mundo fala de Gales, avivamento de Azusa, de tantos outros avivamentos que não repercutiram como todos esses dois. Mas nós não vivemos de um fogo que passou na fumaça. Deus deseja que nós sejamos aqueles que vão viver num tempo que Paulo diz em Romanos, a plenitude dos gentios. Um tempo onde vai ter colheita, os preciosos frutos da terra, colhidos para o Senhor. A plenitude dos gentios é o mesmo que eu e você, quando fomos salvos. Estava sendo cumprido uma vontade de Deus. Um povo que não tinha aliança, mas porque os seus o rejeitaram, cortados foram, e nós fomos enxertados. A plenitude dos gentios. Há um avivamento para os últimos dias, que é onde o foco é os confins da terra. E aí o Senhor procura testemunhas e cartas vivas a quem Ele possa enviar para os confins da terra, porque é para isso que o Espírito Santo veio sobre, para dar capacidade para ser boa testemunha de quem Ele é, e para falar com autoridade do que Ele tem, do poder dEle. Amém. Glória a Jesus por isso. E aí a nossa consciência precisa ser: Senhor, talvez você não tenha vontade de ir a lugar algum, nem para o outro lado da sua rua, mas você pode dizer para o Senhor: eis-me aqui. Jesus disse: os trabalhadores são poucos, rogai pois ao Senhor da seara, para que envie os seus trabalhadores. Somos eu e você. Amém. Rogai pois ao Senhor da seara, rogai pois ao Senhor da colheita, para que envie os seus trabalhadores para pegar os preciosos frutos da terra, as almas, e dar ao Senhor. Afinal, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo morreu para isto. Amém. E agora nós não temos mais intermediadores, nós estamos em aliança. Por isso Hebreus capítulo 1 diz que Ele falou muitas vezes, de muitas maneiras, através dos profetas, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho. Conhecer o Filho, conhecer Jesus. Amém. E é nesse lugar que o Senhor está nos conduzindo. Que o seu coração possa ser acendido, porque Jesus está voltando. E Ele vem para buscar uma noiva, mas que também são trabalhadores para Ele. E nós vamos prestar contas com talentos e dons que Ele nos deu. Ou você acha que Ele deu dons para a sua igreja para nada? A Bíblia diz que Ele levou o cativeiro e deu dons aos homens, talentos, e nós vamos comparecer diante dEle, e Ele vai requerir o que Ele deu para você. Amém? Então esteja com o seu coração disponível, e deixa o seu coração arder
pelo que o coração de Deus está ardendo, porque é um convite, e o Espírito Santo de Deus está aqui, e Ele está se movendo. Você consegue perceber o mover do Espírito Santo de Deus? A pessoa do Espírito Santo, porque Ele é uma pessoa, Ele perscruta as profundezas de Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o seu coração. Deixe o Espírito Santo examinar o seu coração. Talvez você entrou em lugares que você não deveria ter entrado, você fez o que não deveria ter feito, escolheu o que não deveria ter escolhido. Deixe o Espírito Santo examinar o seu coração. E deixe Ele falar ao seu coração. Quais são os próximos passos? Porque Ele conhece o seu futuro melhor do que você conhece o seu passado. Muito melhor. Ele sabe qual é o melhor passo para você dar. Não é sobre religião. Jesus não é uma religião. Jesus é uma pessoa. Amém. A religião vai aprisionar você. Aprisiona. Jesus veio para libertar. Certo é que nós usamos de uma religião que em tese é para religar a Deus, religare, mas a religião tem aprisionado as pessoas. E você, para colher o fruto da terra, precisa apresentar a pessoa Jesus, a pessoa Espírito Santo. Porque tendo forma das coisas de Deus, Paulo diz a Timóteo, tem negado o seu poder. Isso é o espírito de religiosidade. Mas a pessoa Jesus é aquela que veio para libertar. Amém. E quando a religiosidade entra dentro do coração, talvez você faz muitos anos que é crente, e você hoje nem percebe o mover do Espírito mais, porque criou casca. Religiosidade tem esse poder sobre quem deixa ela ter poder sobre a si mesma. Se eu deixo a religiosidade ter poder sobre mim, vão passar-se 10 anos. E quando era para eu ser o mais amigo de Jesus, porque fazem 10 anos que eu conheço Ele, fazem 20, 30 anos que eu conheço Ele, mas eu me torno um cascudo, não percebo mais o mover de Deus. Afinal eu sou maduro demais, imaturo, porque anos de crente não diz sobre a sua maturidade. Religiosidade faz você fazer coisas que parecem coisas de Deus, mas que negam o poder de Deus. Mas para os últimos dias, para a gente conseguir colher de verdade os preciosos frutos da terra, a gente vai precisar trocar a lente pela lente de Deus. E ela não está firmada em bases de religião, e de preceitos humanos, e de dogmas, e de doutrinas humanas, carnais. Ela está baseada numa pessoa, que é a rocha eterna. O centro de toda a doutrina, Jesus, pessoa. 100% homem, 100% Deus. Em nome da religião, se nega hoje as emoções, se nega hoje o cuidado. Mas Jesus foi 100% homem. Um menino nos nasceu, e o menino será chamado Emanuel, Deus conosco. 100% homem, 100% Deus. E tem ferido as pessoas, e as pessoas têm morrido pela religiosidade. Mas Jesus está chamando a gente para quebrar isso. A igreja é saudável pelo se compadecer, pelo se identificar. Então que o nosso coração esteja nisso, e se identificar com outros como Jesus se identificou com a gente.
Porque é exatamente isso. Reproduzir os passos do nosso Senhor. Amém. E sempre apontar para Ele. Atos dizem: nenhum outro há salvação, porque em nenhum outro nome importa que sejamos salvos. Jesus é o único. Amém. Do mentiroso ao assassino, para todos. A gente já vai encerrar. Atos capítulo 9. Desde o capítulo 7, se não me engano. Estevão é morto, primeiro mártir ali da igreja. E aí aparece um homem chamado Saulo. E ele conspirava morte contra a igreja. E aí a palavra de Deus diz que ele busca em Damasco cartas que permitiam ele perseguir, prender aqueles que eram do caminho. Em inglês, na versão amplificada, clássica, diz assim: o povo do caminho, os que são determinados a andar pela fé, seguindo Jesus. Isso é o que é discípulos. O povo do caminho é o povo de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eles chamavam a igreja de o povo do caminho. Ser discípulo é quem é determinado pela fé a seguir Jesus. Pela fé. Os que foram transportados das trevas para a luz, para um reino, não agora num império, mas para um reino rico em misericórdia, de justiça, paz e alegria, que é a base do trono do rei. E aí em Atos 9, esse Saulo, ele busca, você pode abrir lá? Ele busca cartas. Atos 9:1. Saulo, mantendo ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, de repente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? O próprio Jesus, em uma visão, aparece para ele e pergunta: por que você me persegue? E ele ainda estava conspirando ameaça de morte contra o povo do caminho. Ele respondeu, versículo 5: quem é, Senhor? Jesus, a quem tu persegues. 6: agora levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vá à rua chamada direita. Pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Olha lá, ele teve um encontrozinho com Jesus. Por que você me persegue? Saulo estava orando. E a palavra diz que ele estava tendo visões. Porque Deus muda o mentiroso até o assassino, todos que chegam a Ele. Não tem pecadinho e pecadão. Deus cerrou a todos debaixo da desobediência, para usar de misericórdia para com todos. E ele diz: chamado Saulo, pois ele está orando. 12: numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha-lhe
a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Quantos males ele tem feito aos santos em Jerusalém. E aqui tem autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vá, este é para mim um vaso escolhido, um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Ele deu a largada para alcançar eu e você. Um assassino, porque o evangelho tem poder para salvar. Ele é poder para a salvação de todo aquele que crê. Poder para a salvação de todo aquele que crê. Certo é que esse evangelho é escândalo para os judeus, é loucura para os gentios. Como um homem prega para alguém que é ateu, mas não tem como acreditar não. O cara lá foi para a cruz por todo mundo. É escândalo, é loucura. Mas é sabedoria de Deus e é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Este é um instrumento para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Aleluia. É exatamente isso. Esse é o padrão que o Senhor nos chama a viver. Ele nos encontrou diante dele, como Paulo perseguia, como Paulo prendia, conspirava a morte, como eu e você mentíamos no nosso trabalho, como eu e você mentíamos na nossa escola para os nossos pais. Diante de Deus é a mesma coisa, não tem diferença. A gente sofre consequências diferentes. Paulo perseguiu, Deus lhe mostrou quanto ele iria sofrer também, porque ele perseguiu o povo. Mas diante de Deus é um povo só, para a glória dele e para alcançar, porque por amor ele lavou o povo dos seus pecados. Eu quero dizer para você: você está em aliança com Deus. Você está em aliança com Deus. Você tem preservação. A paz de Deus guarda a sua mente e o seu coração. Ele foi à cruz por você. Ele morreu a sua morte. Ele foi separado do Pai, porque eu e você éramos separados do Pai também. Mas Ele ressuscitou e Ele também nos fez ressuscitar com Ele. E Ele voltou à conexão com o Pai. E nós recebemos conexão com o Pai. Redenção. Preço pago. Mas Ele não fez tudo isso para a gente esquentar o banco da igreja, que nem a gente está fazendo às vezes. O banco não sente frio, a cadeira não sente frio onde você está sentado. Ele nos chamou para algo. Da mesma forma que Ele nos dá identidade quando a gente chega a Ele, Ele também nos dá um serviço para fazer com Ele. E tem glória nisso. Os sinais acompanharão os que crerem. No meu nome vocês expulsarão demônios. No meu nome vocês vão falar em outras línguas. Vocês vão impor as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, sarados, até preservados da morte. Nós seríamos se crêssemos, porque nós somos determinados a seguir Jesus pela fé. É o que um discípulo é. Então Ele nos dá um serviço para fazer com Ele. E isso é muito poderoso. Então busque no Senhor o que você pode fazer para fazer com que esse cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sofrimento, que é o lema dos jovens moravianos, né? Quem já ouviu a história dos moravianos? Jovens, 3 jovens, né? 2 jovens saíram de um porto, olhou para trás, porque eles ouviram de uma ilha que tinha um cara lá, o dono da ilha, muito rico, tinha servos que era ateu, e os servos nunca ouviram falar de Jesus. Então eles falaram, se eles entrassem lá, não poderiam voltar mais. Era a condição.
para pregar a Jesus e para que o cordeiro recebesse a recompensa do seu sofrimento, que é o precioso fruto da terra para ele, colheita. Para que isso acontecesse, eles precisavam ficar lá para sempre. Então eles do porto despediram de todo mundo e gritaram, né, que o cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. E eles foram para a ilha, pregaram Jesus crucificado, Jesus ressurreto, para o povo ser salvo. E a condição era eles serem escravos daquele homem ateu para o resto da vida deles. Mas eles tinham um serviço para fazer, para que o Senhor recebesse a recompensa. Talvez a gente não vai precisar fazer isso, ir para uma ilha distante. Mas o que Deus espera que eu e você façamos? Para que o Filho seja glorificado. Beijem o Filho. Beijem o Filho. Salmo diz: beijem o Filho. Adorem o Filho. Exaltem o Filho. Ele é digno. Ele é digno. O seu nome, Apocalipse diz, é o Verbo de Deus. Ele veio nas nuvens. O cavaleiro forte, a espada nas suas mãos. Ele é vencedor. Glória a Deus. Você pode ficar de pé. Aleluia. Se você está aqui, nunca confessou, recebeu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você tem a oportunidade de fazer isso nesse momento. Não é uma mercadoria barata, não vou ficar insistindo para você fazer isso, mas Ele pode mudar a sua vida, e Ele está muito afim de fazer isso. Amém? Você pode vir aqui à frente. Ou se em algum momento da sua vida você acabou se perdendo na caminhada, você acabou olhando para o lado, para a direita, para a esquerda, e se perdeu do foco. Mas você sabe que o Senhor tem algo para fazer na sua vida, e fazer através da sua vida, e que você é um instrumento, e tenha certeza, você é um instrumento nas mãos do Senhor, para alcançar povos para Ele, para que o Cordeiro receba glória e honra. E talvez o que você precisa é só da oração de algum irmão, ou talvez de alguma irmã. Saiba, a sua salvação ela é individual, mas não precisa ser solitária a sua caminhada. Uma oração de uma pessoa pode ajudar você. Um suprimento que está em alguém pode suprir uma falta que está em você. E aí uma falta que está no outro pode ser o suprimento que está em você. Você foi chamado para algo. Você é importante. E talvez você só não sabe qual é o caminho. E você precisa que alguém te ajude. Através de uma oração Deus pode falar algo. Pode abrir os seus ouvidos. Pode te mostrar o que você não estava vendo. Você está convidado, como irmão, como irmã. Uma vez que ninguém veio aceitar Jesus, todos somos irmãos aqui dentro, amém? Você está convidado, irmão, irmã, para nós orarmos com você. Em nome de Jesus, não tenha vergonha. Ele não teve vergonha, ele podia ter vergonha da gente, mas ele não teve. E você está convidado a vir aqui. É tão simples e tão extraordinário que ele pode fazer. Amém? Ninguém. Alguém deseja ser batizado com o Espírito Santo de Deus, que é ser revestido. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, batizados com poder e fogo da parte dos céus, para ser boa testemunha e uma carta viva para o mundo ler. E você deseja ser capacitado para isso. A evidência inicial você vai ser línguas, uma nova linguagem celestial. Falar a língua de Deus, falar com Deus mistérios que o Espírito pode te revelar. E se você deseja ser batizado com o Espírito Santo, ou batizada com o Espírito Santo, você pode vir aqui à frente, e pela mesma fé que você aceitou a Jesus, você será batizado ou batizada também.
Amém? Alguém deseja? Se ninguém, eu espero que essa palavra tenha abençoado vocês. E eu declaro ela frutificando, porque nós somos chamados para dar frutos de justiça para o Senhor. Amém? E cada palavra de Deus são sementes. Não vai ficar vazio, não vai voltar para o Senhor vazio, vai cumprir o propósito para que ela foi lançada. Não são as palavras do João, são as palavras de Deus para mim, porque eu comi dessa palavra. Eu me deleitei nessa palavra a semana inteira. Eu fui alimentado por Deus por essa palavra. Eu acordei hoje de manhã, uau, Senhor, que bom comer dessa palavra. Eu estou na sala do banquete, comendo o que foi posto pelo Senhor. E hoje juntos, mais uma vez, vocês também. E nós estamos felizes como quem sonha, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Seja abençoado.